Você já agradeceu a Deus por alguma coisa hoje? Se você olhar para o seu ano, o que você sente? Gratidão? Decepção? Frustração? Talvez até vergonha? E se você fosse escrever uma lista de gratidão, que proporções essa lista tomaria? Hoje eu quero te convidar a pensar sobre gratidão, motivos para ser grata. O que é gratidão? Gratidão é reconhecimento, é perceber e enxergar aquilo que o Senhor já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer, crendo pela fé que o Senhor cumprirá cada promessa que Ele falou. Assim, o contrário também é verdadeiro. Ingratidão é falta de reconhecimento. Leva à murmuração, à reclamação, a descontentamento, à infelicidade, frustração e decepção. Por que então eu devo ser grata? Motivo 1. Jesus é a nossa salvação. O primeiro motivo pelo qual nós devemos ser gratas é porque Jesus nos salvou da condenação eterna. Ele mesmo se sacrificou por amor a nós e nos tirou de uma condição de pecadoras, afastadas da presença de Deus, nos adotando então como filhas do Pai eterno. Filhas de Deus. A nossa identidade então é restaurada através do sacrifício vivo de Jesus. E ao invés de morrer eternamente, nós vivemos eternamente porque cremos no nosso Salvador. Ele nos amou de tal maneira que se sacrificou em nosso lugar. Quando Eva e Adão foram criados, o propósito era se relacionar com o Senhor. E ali o Senhor visitava eles diariamente, se relacionava, e aí, como foi seu dia? E era uma coisa linda, maravilhosa. Mas quando eles desobedeceram a Deus, esse relacionamento foi quebrado. Houve uma ruptura ali e a condenação foi instaurada. A morte passou a ser conhecida então e as consequências vieram da desobediência. Consequentemente, desde então, a humanidade está condenada. Nós vivemos distantes do Senhor, em prol da nossa própria vontade, assumimos o controle da nossa vida e nos afastamos cada vez mais de Deus. Consequentemente, morremos. E não só morremos, desencarnamos desse corpo, como também morremos eternamente, o que é pior. Mas aí Deus olha para essa condição e ali mesmo no jardim, Ele olha para a mulher e diz: mulher, do teu ventre nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, por meio de quem haverá restauração, redenção. Ali mesmo Deus já anuncia Jesus, o sacrifício vivo por amor a nós. A palavra diz que Deus tanto nos amou que Ele então enviou o seu único Filho para que através da fé, da crença, qualquer um que crê em Jesus seja salvo. Então nós temos motivos para ser gratas. A salvação nos é ofertada, basta a nós crermos. Só precisamos de fé. Mesmo que morrermos, nós não morreremos. Eternamente nós viveremos com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Temos motivos para ser gratas. Passamos da morte para a vida, morte eterna para a vida eterna. Éramos órfãos e agora somos filhas, filhas amadas do Pai. A nossa identidade é restaurada no Senhor. Nós somos redimidas, perdoadas e podemos então ter um relacionamento com o Senhor. Diariamente nós podemos ser fortalecidas nesse relacionamento, assim como era no princípio lá no jardim. Davi foi um adorador e um homem grato a Deus e ele muito nos ensina por meio dos seus escritos. No texto de 1 Crônicas, capítulo 16, versos 8 e 9, está escrito: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Salmo 107:1. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nós somos chamadas a termos atitudes de gratidão.
porque o Senhor nos salvou, porque Ele nos ama, o seu amor dura para sempre. Davi entendeu que nós devemos dar graça ao Senhor, lembrando do que Ele tem feito. Então, render graças ao Senhor é testemunhar do seu amor na nossa vida, é rememorar o que Ele tem feito. Porque lembrar do que o Senhor fez e do seu grande amor manifestado por nós através de Jesus vai nos transformar em pessoas gratas. Minha irmã, viva e conte as suas bênçãos. Gratidão não é só uma emoção, é testemunhar o amor de Deus na nossa vida, compartilhando com outras pessoas aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque cada promessa que Ele proferiu e que está registrada aqui há de se cumprir. Motivo 2. Jesus é a nossa esperança. E aí você pode se perguntar, como eu posso ser grata quando as coisas não vão bem? Quando a doença bate na porta, quando as circunstâncias estão difíceis, quando a vida nos impõe dificuldades. Porque, na verdade, adotar uma postura de gratidão quando tudo vai bem é simples, é normal, é automático. Mas ter uma postura de gratidão, continuar sendo grata, mesmo quando as coisas não vão bem, isso é ato de fé. Andar em gratidão tem a ver com enxergar com lentes espirituais. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus se sacrificou em nosso lugar, nós sabemos que somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Nós podemos agradecer. Mesmo quando tudo não vai bem, o Senhor pode fazer com que todas as coisas, como está escrito, cooperem para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Então você pode enxergar além das circunstâncias. Você pode crer, você pode, pela fé, acessar a bonança, mesmo no tempo de dificuldade, porque é isso que a palavra promete. Andar por fé e não por vista é uma convocação dos céus para nós. É olhar para a palavra de Deus como a palavra que é atemporal, como a palavra que continua sendo válida. Cada promessa que está escrita aqui há de se cumprir na nossa vida. Então nós temos esperança. Jesus é a nossa esperança. Um dia Ele voltará para a sua noiva, para a sua igreja e redimirá todas as coisas. Redimirá é essa a palavra. Só sei que ele voltará para a sua igreja e há de restaurar e consertar. E aí, nesse tempo, não haverá mais tempo de dificuldade, circunstâncias difíceis, adoecimento, separação, morte, não haverá. O Senhor vai fazer tudo novo. Nós temos essa esperança. Por isso, nós nos alegramos e somos gratas. A palavra, minhas irmãs, ela sempre nos dá esperança. O próprio Jesus disse o seguinte, e João registrou no capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele não escondeu de ninguém que o tempo de dificuldade chegaria, que todos nós passaríamos por dificuldades, por aflições. Mas Ele nos chama a nos animarmos, a agradecermos, porque o fim é bom. Ele já venceu esse mundo. Aleluia. Gratidão, então, é ato de fé, é olhar além da dor, além dos problemas, além da dificuldade, percebendo que Jesus já venceu. Olhe para Jesus, Ele é o nosso alvo. Paulo escreve também, nos alerta. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Há um alvo. Então, o foco é olhar além da dor, além dos problemas, além das dificuldades, olhar para Jesus, porque o final Ele já estabeleceu. O final é de vitória, porque Ele venceu na cruz, Ele morreu por nós. Motivo 3. Gratidão é um princípio. Gratidão faz parte da vida cristã. Essa é uma postura que nós devemos adotar.
Gratidão é ato de fé, portanto, nós temos que ter essa atitude, entregar a Deus sacrifícios de gratidão, porque disso Ele se agrada. Paulo nos alerta até atitudes de gratidão, e eu separei vários textos que falam sobre isso. Tudo o que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios 4:15b. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2:7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Gratidão, então, deve transbordar na nossa vida com Deus, através da nossa atitude, das nossas reações, da nossa visão, das nossas palavras. Precisamos reverberar a nossa fé por meio de uma postura de gratidão. Então, esse é mais um motivo. Nós precisamos ser gratas, porque gratidão é uma postura. A Bíblia nos diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Significa que gratidão é uma postura, é algo que nós decidimos adotar e manter. Não é uma emoção. Eu estou passando por um problema difícil, estou triste, estou preocupado, não vou ser grata. Não. Não é uma emoção. A gente subjuga as próprias emoções e diz para a própria alma: ei, alma, espera aí em Deus, porque ainda o louvarei. Gratidão é uma postura, e a nossa postura fala da nossa decisão, da nossa intenção. Muitas vezes nós costumamos não ser gratas, não reconhecer o que Jesus fez por nós. E todas as vezes que nós não reconhecemos e ao invés de adotarmos uma postura de gratidão que vai reverberar na nossa ação, no nosso comportamento, na nossa fala, nós muitas vezes adotamos postura de ingratidão, de não reconhecimento. Ao invés de confiar, descansar, a gente se preocupa e reclama, murmura. E isso desagrada o Senhor. E ao invés de nos aproximar mais de Deus, nos afasta de Deus. Gratidão é uma postura que nos leva para mais perto de Deus. É um ato de fé. Nós agradecemos mesmo no meio das dificuldades, independente das circunstâncias, porque nós cremos que o Senhor nos salvou, que Ele é a nossa esperança. Tudo há de passar, as coisas serão renovadas. Nós temos esperança nele, nós sabemos que somos cuidadas por Ele, porque Ele é o nosso refúgio, como está escrito. Ele é a nossa fortaleza, como está escrito. É o nosso renovo, é o nosso socorro presente no dia da angústia. Lembra dos 10 leprosos? Jesus curou 10 leprosos que passavam pelo caminho e pediram a cura. 10. Vão se apresentar ao sacerdote e vocês estão curados. Eles foram curados de fato no caminho e ficaram muito alegres e provavelmente foram se apresentar e retomar a vida em comunidade. E quantos voltaram para agradecer? Voltou para agradecer. Porque agradecer fala sobre o que está no nosso coração, mas reverbera nas nossas ações. Ter atitude de gratidão pelo que o Deus fez e por saber que Ele continua fazendo e cuidando, mesmo das coisas que nós não vemos, mesmo daquilo que está fora do nosso controle. E principalmente disso, como mulheres nós precisamos sair do controle. Às vezes nós queremos controlar as situações, manter tudo em ordem do nosso jeito, mas nós precisamos sair desse trono, entregar esse lugar para o Senhor Jesus. Esse é um desafio, mas a gente consegue. Quem é que é grato verdadeiramente? Quem se comporta como grato? Quem rende glória a Deus, quem louva a Deus até nas dificuldades, até diante dos nãos de Deus, até diante do silêncio, diante da injustiça das pessoas, diante de qualquer situação, rende graças a Deus porque sabe que Ele continua sendo bom, que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele é fiel e permanecerá fiel.
Gratidão também fala de contentamento. Quando nós somos gratas, nós somos felizes com o que nós temos, até com a dificuldade, sabe? Até com aquilo que gera agonia, preocupação, nós estamos felizes e sabemos render graças ao Senhor, entregar nosso sacrifício de fato para o Senhor. Nesse sentido, a lógica do céu é completamente diferente da lógica humana. Agradecer não só pelas coisas boas, mas também pelas coisas difíceis que você passou ao longo do ano. Agradecer por aquilo que te fez mais forte, mais resiliente, perseverante, que aumentou a sua fé, que te fez aprender de alguma forma. Olhe para as situações e perceba, eu tenho motivo de fato para ser grata? Tenho, mesmo nas situações difíceis, porque isso pode ter gerado aprendizado, pode ter me feito uma mulher mais perseverante, constante, pode ter me feito uma mulher mais humilde, de reconhecer onde eu errei, de reconhecer a minha própria frustração e entregar tudo isso ao Senhor. E sobre contentamento, Paulo nos ensina. Eu aprendi, ele diz, a viver contente em qualquer situação, seja na fartura, seja na escassez, seja tendo muito ou tendo pouco, passando por situação difícil ou situação mais fácil, mais simples. Ele diz, eu aprendi a estar contente. Por quê? Porque ele era uma pessoa grata. E é isso que nós devemos aprender também, encontrar contentamento no Senhor. E não nas coisas, nas situações, mas no Senhor, porque nesse lugar nós sabemos que estamos seguras, refugiadas, protegidas, por isso nós podemos nos alegrar, ser felizes, contentes e gratas a Deus. Uma vez eu me desafiei a fazer um pote da gratidão no WhatsApp. Criei um grupo de WhatsApp só comigo mesma. E ao longo do ano, todas as vezes que eu me sentia grata, eu escrevia um motivo para ser grata, fazia uma lista. Deu dezembro que eu olhei para o meu pote de gratidão, tinha gratidão até por ter saído de um trabalho. Tinha gratidão por situações difíceis, pela correria que naquele ano eu estava sujeita, de muitas vezes engolir o almoço, ao invés de sentar para almoçar, apreciar, engolir o almoço e sair para o outro trabalho, para o segundo turno, terceiro turno de trabalho, numa correria absurda. Mas ao mesmo tempo, naquela fase, eu sabia que era uma fase de transição. E ao invés de murmurar por não ter tempo de comer, por ter que me desdobrar em 2 vínculos, 3 vínculos empregatícios para conseguir me manter e ajudar a manter minha casa, eu preferi olhar com gratidão. Quando eu me desafiei a escrever, a fazer esse pote de gratidão, que pode ser um pote literal, mas no meu caso era um pote digital, eu me estimulei a olhar para o meu dia a dia, para a minha correria, com gratidão, com leveza, sabendo que era passageiro. E passou. Eu saí desse lugar de correria, eu já consigo almoçar tranquilamente, e eu sou grata porque passou. Mas foi importante também me disciplinar a olhar com gratidão para aquela fase transitória da minha vida. Motivo 5. Gratidão aponta para o amor. A palavra de Deus descreve o amor como sendo paciente, altruísta, humilde. Esse é o amor. Ser grato fala de amar, de ter paciência nas situações, de colocar o outro em primeiro lugar e sair do centro da vida. Ser mais altruísta e menos egocêntrico. Amar é agradecer, e agradecer é amar a Deus, amar as pessoas. E um coração amoroso é um coração grato, mesmo na renúncia, no sacrifício, mesmo negando-se a si mesmo em favor de outras pessoas, nós somos gratas, nós somos contentes e felizes, porque isso é amar. E na verdade, quando nós falamos de sermos gratas até nos atos de renúncia em favor de outras pessoas, por amor a outras pessoas ou por amor a Deus, vai na contramão totalmente desse mundo. Porque o nosso mundo é hedonista, o hedonismo fala do prazer. Bom, se estiver bom para mim, então ok, se não estiver bom para mim, não. Amar é negar-se a si mesmo. O discipulado, seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, fala de negação, autonegação. E ele nos convida a isso. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha, me acompanhe e siga.
Isso é um convite. E nós fazemos isso por amor a Deus, amando o Senhor, mesmo a renúncia e a autonegação. Não são tão dolorosas, mas são naturais. Particularmente, eu romantizo a maternidade, porque eu vejo cada sacrifício pelo meu filho como um ato de amor a ele e um ato de serviço a Deus. Na verdade, me incomoda quando eu escuto a sociedade dizer que nós precisamos desromantizar a maternidade. Não! Eu quero romantizar mesmo, porque mesmo quando eu sacrifico o meu sono, ou naquela fase de nenenzinho que a gente sacrifica exatamente tudo para viver imersa ali no puerpério, num tempo de dificuldade, de realmente muitas renúncias, mas eu consegui sentir gratidão a Deus por aquela fase, porque eu via Deus em cada ato de amor, em cada autonegação, por amor ao meu filho, um bebezinho dependente de uma mãe, e você ter como cuidar, olhar para as dificuldades que estão envoltas ali na fase e ver Deus, serviço a Deus. Isso é lindo, é para agradecer. Eu romantizo mesmo, não é romântica. Afinal, não foi isso que Jesus fez por nós? Ele se entregou, ele se sacrificou por amor a nós. E quando Jesus faz isso, ele nos ensina e nos convida a fazer a mesma coisa. Então a maternidade é esse autossacrifício por amor a outra pessoa, tal como Jesus fez, guardadas as devidas proporções. Então por que nós devemos desromantizar? Por que nós não vamos valorizar os sacrifícios de amor? Vamos ser gratas. Gratidão é atitude e gratidão fala de amor. Então, querida irmã, eu volto à pergunta inicial. O que você sente quando você observa esse ano que passou? Se você sentir frustração, medo, vergonha, decepção, se você não conseguir se sentir grata, nesse momento eu te convido, ore. Deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração, ore ao Senhor. Se você sentir que precisa pedir perdão a Deus, peça. Peça ao Espírito Santo para te guiar numa vida de gratidão. É o próprio Deus quem muda as nossas lentes, quem traz para nós uma percepção espiritual para que nós consigamos ser gratas, independente das circunstâncias. E eu quero te pedir mais. Escreva por que você é grata, pelo que você é grata. Coloque nos comentários, eu quero conhecer, eu quero te estimular a tornar tangível os motivos de gratidão. E eu quero também louvar a Deus junto com você pelos seus motivos. Que a sua vida seja um testemunho vivo da graça de Deus, da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor. Que a sua atitude de gratidão inspire outras mulheres a também serem gratas. Em nome de Jesus, porque nós temos motivo. Ele morreu por nós, Ele nos deu chance de viver para Ele. Nós temos esperança, nós podemos amá-lo porque Ele nos amou. Seja grata.